Deixa eu colocar o pódio na conversa, nossa conversa agora, Serílio, com o seguinte pedido de avaliação, pódio. Aparentemente, Putin, ou nos últimos tempos, o Serílio traçou a linha do tempo, como é que isto foi mudando, a maneira como se viu a guerra nas várias capitais. Mas uma aposta recente do Putin parece ser, e é aí que eu quero ouvir você, pódio, em duplo sentido. Primeiro, a Ucrânia não aguenta esse tipo de sofrimento e não aguenta esse tipo de atrito, porque vai lhe faltar dinheiro, vão lhe faltar armas, vai lhe faltar apoio político. Aposta primeira. Segunda, e é aí que eu quero te perguntar, Trump, com uma ajuda decisiva para o Putin, está funcionando? Olha, William, se a gente olhar, o Segrilo fez esse apanhado aí da guerra com bastante precisão, né? A gente vê, e a reportagem fala o quanto que os russos controlam hoje de território, que é cerca de 20%, se você contar a Crimeia, né? Se você não conta a Crimeia que os russos tinham antes da invasão, nós estamos falando aí de uma porcentagem em torno de 12, 15% do território ucraniano em 4 anos de guerra. E grande parte desse ganho aconteceu no primeiro ano de guerra, né? O ano 2 e o ano 3 foram anos de que havia muito essa percepção daquilo que o Seguilo mencionou, de que seria uma guerra paralisada, e ganhos muito modestos dos russos em 2 anos de guerra, né? Começa a haver um ganho maior. O melhor ano da Rússia na guerra contra a Ucrânia foi justamente a partir do momento que o Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos, que foi em 2025, onde a Rússia tenta fazer aí um avanço muito maior. Agora, qualquer estrategista vai ter que concordar com o fato de que esta guerra ela é um desastre para a Rússia em muitos aspectos, né? Para começar, em termos de perdas de homens. Você tem aí cerca de acordo com algumas estatísticas, né, mais de 1 milhão de baixas russas, se você contar mortos e feridos. Se você contar apenas mortos, são 300 mil baixas russas. Na Rússia, praticamente perde hoje por mês tudo aquilo que a União Soviética perdeu em 10 anos de guerra no Afeganistão, ou seja, é um Afeganistão por mês que a Rússia vem perdendo, né? Sem falar dos custos militares, navios afundados, grandes navios símbolos do poder militar russo que foram afundados. Então, uma perda bastante significativa. Eu falei em 1.200.000, isso é mais ou menos todo o pessoal da ativa do exército russo antes da guerra começar. São custos tremendos para o Vladimir Putin, né? Isso que a gente tem que deixar muito claro. Isso é uma questão muito curiosa dessa guerra, porque estamos falando de uma guerra assimétrica, né? Um país que tem 10 vezes mais o PIB do país que está sendo atacado, e ainda assim com grandes custos, e a Ucrânia se defendendo de forma bastante firme. Agora, evidentemente, um país mais fraco como a Ucrânia depende muito para a sua defesa de auxílio externo, né? Esse auxílio veio nos primeiros anos de guerra, o que tornou muito difícil o avanço russo, principalmente em 2023 e 2024, e agora com essa entrada do Donald Trump, é a única razão para o Vladimir Putin talvez celebrar algum ganho estratégico, né? Porque em termos de ganho estratégico, essa guerra também foi um desastre para a Rússia, criou um ressentimento e um nacionalismo ucraniano que vai durar por décadas, levou uma expansão da OTAN com a entrada de países como Suécia e Finlândia, que aumentou muito a fronteira da Rússia com a OTAN, levou ao aumento de gastos de defesa de países europeus. Então, portanto, em uma série de aspectos, um desastre para o Vladimir Putin. Qual seria o único momento que ele poderia transformar isso em alguma vitória estratégica? O Donald Trump forçar uma rendição da Ucrânia, que foi aquilo que o Donald Trump tentou fazer em 2025, né? A grande estratégia do Donald Trump para acabar com a guerra, como a gente viu de forma muito clara naquele desastroso encontro na Casa Branca, era forçar a Ucrânia a se render à Rússia. E nós teríamos um fim da guerra, né? E isso seria um grande ganho para o Vladimir Putin, não só pela questão da Ucrânia, mas pela divisão do Ocidente, que é outra questão que ele procura fazer. Então, a grande aposta do Vladimir Putin nesse momento, dado esses custos todos, é justamente o que tipo de ganho político ele pode ter com o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.